Meus irmãos, antes de procedermos à leitura bíblica em Lucas capítulo 15, é o capítulo inteiro que nós vamos expor essa noite. Fique tranquilo que não vai passar de 2 horas. Nós vamos orar nesse momento pelos enfermos, irmãos que estão doentes, de uma forma particular e especial, o pai do presbítero Wesley, o senhor Joaquim, que encontra-se internado já há dois dias, 2 noites, foi internado por causa de um trombo, está sendo tratado o trombo, aí lá teve uma infecção de urina, está sendo tratado com antibióticos, e aí o período de estadia no hospital aumenta. Então vamos orar para que Deus tenha misericórdia do nosso irmão, do presbítero Wesley, do irmão dele que tem sérios problemas de saúde, diabético tipo 1, então o irmão fica durante o dia, o presbítero fica à noite, então é um sacrifício muito grande, uma dificuldade muito grande. Então vamos orar pela família, e nessa oração vamos lembrar dos demais enfermos da igreja. Vamos orar. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor essa noite, primeiro para louvar-te e bendizer-te pelo que tu és, reconhecermos, ó Deus, as tuas bênçãos, cumprirmos a finalidade principal para a qual existimos, que é a adoração a Ti, ó Deus, o reconhecimento dessa ação gloriosa da Trindade Santa nas nossas vidas, aplicando a redenção, a salvação. Louvado seja o Teu nome por isso. Como igreja reunida, ó Deus, nós queremos interceder em favor de diversos irmãos que se encontram enfermos e que precisam da Tua consolação, do Teu conforto. Nos lembramos, ó Deus, do Senhor Joaquim, que está internado, que o Senhor possa alcançá-lo com bondade, que os tratamentos ali aplicados tenham um efeito de restauração na sua saúde, ó Deus. Sustenta a todos os seus familiares, em especial nosso irmão presbítero Wesley. Ó Deus amado, abençoe os enfermos que se encontram alistados no boletim. Lembramos do presbítero Joel, de tantos outros irmãos que estão em tratamentos. Ó Deus, que a graça do Senhor possa abundar nas vidas dos teus filhos, ó Deus, e que eles tenham essa dádiva de se verem desvencilhados do leito de enfermidade, se assim for da tua vontade. Que a tua mão graciosa esteja com eles. E agora, ó Deus, que nós iremos atentar para as verdades da Escritura, que o Teu Santo Espírito possa trazer cativa toda a nossa atenção, as nossas mais profundas afeições, que nós possamos, ó Deus, corresponder à Tua palavra, conforme a Tua vontade essa noite. É o que nós te pedimos, com esperança em Cristo Jesus. Amém. Lucas capítulo 15, a leitura do verso 1 até o verso 32. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos e dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu,
Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, da lavagem que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada, até a lavagem lhe era sonegada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não é meu irmão, é esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai diz: esse teu irmão. Meus irmãos, o capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas é o que nós chamamos de o centro físico, emocional e teológico de todo esse escrito. Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. São os doentes que precisam de médico e não os sadios, os sãos. Essa é a centralidade do Evangelho de Lucas. Ele, como médico, ele percebe essa verdade. Culmina e cristaliza o tema do arrependimento dos pecadores. Estamos diante de 3 parábolas, e as parábolas nada mais são do que verdades expressas por meio da vida cotidiana de um determinado povo. Exemplos do dia a dia, algo que nós estamos acostumados a lidar e nunca paramos para pensar mais profundamente. Essas são as parábolas de Jesus, as sacadas retiradas do dia a dia do povo hebreu daqueles dias. E essas parábolas, essas 3, ilustram o amor de Deus em ação para a salvação de pecadores perdidos. É a primeira vez que publicanos e pecadores, como nos é dito no início do capítulo, aqui pelo relato de Lucas, se aproximam para ouvir a Jesus. Os escribas e fariseus murmuraram. Os escribas e fariseus são os líderes religiosos daquele tempo, os conhecedores da lei, aqueles que se julgavam mais próximos de Deus do que os demais.
Os líderes religiosos, observando, disseram o seguinte: este recebe, e não apenas recebe, mas come com pecadores. Ele senta-se à mesa para banquetear com pecadores. Até hoje, irmãos, aqui em Brasília mesmo, isso daí é algo, muita coisa antes de ir para o parlamento é resolvida em jantares. Os irmãos sabem disso. Muita coisa é decidida antes nos restaurantes chiques da cidade. E já chega decidido no parlamento. Até hoje, o fato de você assentar-se à mesa, e nós vamos assentar à mesa do Senhor daqui a pouco, existe uma simbologia de comunhão, de deliberação, de aproximação, de conhecimento. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui conversar com os pais da minha esposa, nós comemos um pão de queijo com café, eles como bons mineiros. Ali que nós oficializamos o namoro, numa mesa que havia pão de queijo e café. Não teria como o relacionamento não dar certo. Quase impossível não dar certo. E ali nós iniciamos o namoro. Então veja que à mesa muitas questões são deliberadas, a aproximação, a intimidade. Jesus não apenas recebia os pecadores, mas assentava-se à mesa para banquetear, comer com eles. Jesus atrai pecadores. E os fariseus achavam esse tipo de gente, publicanos e pecadores, gente indigna do amor de Deus. Particularmente os publicanos, os cobradores de impostos, aqueles que estavam vinculados à Receita Federal Romana. Particularmente esses publicanos eram vistos como traidores da nação. E para corrigir a postura dos escribas e fariseus, Jesus conta então 3 parábolas que vão ilustrar essa verdade do amor de Deus em ação para a salvação do perdido. Essa é a temática de hoje. Ele conta a parábola da ovelha perdida, a moeda perdida, a dracma, uma moeda, e os filhos perdidos. Não apenas o filho pródigo, mas o filho que ficou em casa também estava perdido dentro de casa. Então essas parábolas apontam para o amor de Deus direcionado para indignos pecadores, como eu e como você. Jamais nós vamos conseguir fazer algo que faça com que Deus nos ame mais. Jamais vamos conseguir fazer algo para que Deus nos ame menos. Jamais vamos conseguir fazer algum feito ou alguma coisa grandiosa para que a salvação seja merecida por nós. É Deus quem sai ao nosso encontro. É Deus quem nos salva. É Deus quem nos tira dos apuros. Essas parábolas estão em progressão. A primeira fala de 100 para 1. A segunda, de 10 para 1. E a terceira, de 1 para 1. A ovelha se perdeu por descuido. A moeda se perdeu por um acidente. E o filho, ou os filhos, se perderam por rebeldia no coração. E nós vamos abordar o cordão condutor dessa parábola, que pode ser dividida em 3 fios. Cada parábola representa um fio. O primeiro fio, algo que se perdeu. Algo foi perdido. Versos 4, 8, 11 a 16. A ovelha se desgarrou do rebanho. Foi atraída por novos horizontes, novas possibilidades, novas pastagens, novas aventuras, talvez mais promissoras. Afastou-se do convívio das outras ovelhas. Certamente ela não percebera os riscos. E quais eram esses riscos? Cair no abismo, perder-se no caminho, ser atacada por predadores, pelos lobos. A ovelha precisa do cuidado do seu pastor e da companhia de outras ovelhas. Ovelha tem que estar no meio de ovelha. Precisa do cuidado do supremo pastor. A dracma perdida tinha grande valor. A moeda. A mulher que perdeu a 10ª dracma não se conformou em desistir dela. Ela nem se contentou com o fato de ter em segurança outras 9, mas ela não ficou confortável com isso.
A parábola do filho pródigo ilustra o espírito de alguém que é aventureiro, é irresponsável. Naquela linguagem de hoje, o lema de muitos é viver como se não houvesse amanhã. Tem até músicas que retratam isso. Curta o momento, explore o momento ao máximo. O filho mais novo tinha tudo ao seu dispor, mas, e principalmente mais novo, né? Até hoje o caçula é mais protegido. Quem tem uma família grande sabe disso. Tem geralmente o que os mais velhos não têm. Mas ele olhou para o mundo com as suas atrações e emoções, e ele desejou conhecer o outro lado. Uma curiosidade que nós chamamos de miserável. Ele pediu a chamada antecipação de herança. E pasmem, aqui era 1/3 do que o pai possuía. Porque 1/3 era do pai, 1/3 era do outro filho e 1/3 era dele. Ele foi tão burro que ele perdeu, porque quando o pai morresse ele ia ter a metade. Mas ele foi tão burro, tão tolo, que pediu 1/3, antecipou 1/3, se desfez de todo 1/3, estava na miséria. Ele queria conhecer o outro lado. Ele matou seu pai no próprio coração. Uma grande tragédia. Porque ele não pediu apenas a antecipação da herança, mas ele se valeu dessa herança para ir para uma terra distante. Sabe-se lá quantos quilômetros, muito distante do local, do habitat que ele havia sido criado, levando consigo parte da herança. Estava num país distante, um mundo atraente, e ali o texto bíblico é claro em dizer que ele ficou imerso nos prazeres que o mundo pode oferecer. Mas ao cabo, com o esgotamento do seu dinheiro, aquele jovem se percebeu numa imensa crise. Primeiro porque ele estava falido. E o texto bíblico diz que naquele país veio uma crise. Não apenas ele estava falido, mas ele não estava preparado para lidar com aquela crise. E ele teve de se submeter a um dos trabalhos mais ultrajantes, mais difíceis, que é justamente meter a mão na lama. Alguém tem que meter a mão na lama. Alguém tem que meter a mão no esgoto. E ele teve que fazer isso. Ele teve que passar um tempo dando comida para os porcos, os restos. E ele não poderia comer daquela comida. Estava perdido. Jesus usou algo inanimado, uma moeda. Jesus usou um ser racional, o filho. E Jesus usou um ser irracional para ilustrar a mesma realidade. Sem Deus, nós estamos perdidos. Sem Deus, nós estamos à deriva, num grande oceano, como se fosse uma pequena embarcação, é o que Calvino dizia sobre perdição. Uma pequena embarcação em alto mar, sujeita a todas as tempestades e dificuldades do oceano. Sem Deus nós estamos assim. E Calvino dizia que essa pequena embarcação tem que ter sua âncora em Cristo. Tem que ter sua segurança em Cristo. E é por meio dessa corrente ancorada em Cristo que nós vamos ser conduzidos a sairmos desse mar de perdição. Então, a primeira verdade é que sem Deus nós estamos perdidos. Mas além de algo que se perdeu, um outro fio do cordão dessas parábolas é encontrado pelo amor de Deus. Verso 4, 8 e 20. Jesus nos conta como a 100ª ovelha se desgarrou e se perdeu. O pastor não desistiu dela e nem a culpou por sua fuga inconsequente. O pastor toma uma atitude, deixa as 99 em segurança em algum pasto, no deserto, e ele sai à procura da sua ovelha por toda aquela região. E ele foi nos lugares mais difíceis, nos abismos, nos vales, e acabou encontrando a sua ovelha numa situação desesperadora,
Ela não conseguia nem andar. O pastor a pega no colo e a leva para casa. Ela não conseguia sequer mais andar. Mesmo doente, ele não sacrifica a sua ovelha. Ele a leva de volta para o aprisco e cuida dela. O Supremo Pastor não abre mão de nós. O Supremo Pastor não vai nos tratar conforme os nossos pecados, mas como diz a Bíblia, ele vai nos tratar consoante as suas muitas misericórdias. Cristo veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para os doentes, como eu disse no preâmbulo desse sermão. Ele desce. É o único Deus que desce. É o único Deus que se inclina. É o único Deus que morre pelo seu povo efetivamente. Você não vai encontrar em nenhuma outra religião um Deus que se inclina. Um Deus que desce. Um Deus que padece as nossas necessidades. Um Deus que sente fome. Um Deus que se vê preso, limitado, que é executado a sangue frio pelo Império Romano. Você não vai encontrar em nenhuma religião Deus semelhante ao nosso. Ele não sente nojo da sua ovelha que caiu no abismo, mas ele desce naquele despenhadeiro para arrancar a sua ovelha da morte. Foi assim que Jesus fez conosco. Jesus nos tirou de um charco de pecados, de um tremedal de lama, da mais profunda miséria espiritual. E nós jamais podemos nos esquecer de onde nós viemos. Porque muitos acabam se envaidecendo ao longo da caminhada achando que são alguma coisa. Não. Deus nos tirou da lama, de uma situação terrível. O pastor correu riscos para encontrar a ovelha perdida. Cristo desceu da sua glória, se fez carne, sofreu, foi perseguido, humilhado e pregado numa cruz. Ele solveu sozinho todo o cálice da ira divina. Quanto à dracma, a sua dona envidou todos os esforços possíveis para encontrá-la. Todos. Ela acendeu a luz da casa, candeia, naquele tempo. Acendeu a luz, todas as luzes da casa. Ela varreu a casa, uma limpeza na casa, tirando móveis do lugar e varrendo com muita perseverança. E procurou por aquela moeda até que finalmente a encontrou. Foi uma procura meticulosa e uma procura perseverante. Quanto ao filho pródigo, ele reconheceu que precisava dos cuidados de seu pai. Ele reconheceu que não havia nele mérito algum, mas ele dependia única e exclusivamente da misericórdia de seu pai. Na verdade, ele não queria nem ser chamado, não é que ele não queria, ele sabia que não merecia nem mais ser chamado de filho, porque ele deu um prejuízo de 1/3 na fortuna do pai, nos bens do seu pai. Ele queria apenas ser um empregado, um seletista. Pai, me emprega na sua firma. Apenas um seletista. Eu tenho a dignidade de pelo menos comer algo bom. Mas observe que quando seu pai o viu, correu e o abraçou. Ele saiu daquela terra em crise, daquela condição miserável, ou na condição miserável, porque suas roupas estavam rasgadas, estava sem sandálias, estava sem o anel da filiação. E ele foi no caminho pensando, sabe aquela pessoa arrependida que fica pensando o que vai falar com a outra? Tem que fazer um conserto, um tratamento, e ela fica pensando, olha, eu acho que eu vou começar por aqui. Acho que eu vou falar, olha, eu pisei na bola aqui, eu errei daquele jeito, você me perdoa, né? Ele foi pensando no conserto. Mas antes mesmo dele proferir qualquer palavra, o seu pai o abraçou e o beijou. Quando você analisa no grego o beijou, não foi um mero beijo. O pai ficou beijando ele. Abraçado e beijando ele. Aquele carinho paternal. E para sua surpresa, descobriu que o seu pai o esperava com muito mais intensidade do que ele desejava voltar para casa.
Ele descobre que antes de procurar o pai já esperava por ele, já procurava por ele. Antes de encontrar o seu pai que correu na sua direção e o abraçou. Antes de confessar ao pai o seu pecado, o pai já o havia perdoado, com um abraço e com beijos. Antes de terminar sua confissão, pai, pequei contra os céus, me emprega como seletista, o pai já, opa, vamos trazer uma roupa nova aqui. Vamos trazer uma roupa nova, vamos trazer sandálias e o anel da filiação. Vamos trazer. É o momento. E pode mandar matar um novilho bem gordo, bem cevado. Vai ter uma festa hoje. É assim que o seu pai o recebe. Ele é honrado com roupas, recebido com a autoridade de filho, presenteado com um anel no dedo e declarado um homem livre com as sandálias nos seus pés. O amor de Deus age assim, irmãos. Nós não merecemos, nunca mereceremos, nunca. Mas a graça do Senhor é sempre surpreendente, é sempre abundante. Mas além de algo que se perdeu e encontrado pelo amor de Deus, o último fio desse cordão é a celebração alegre do resgate. Versos 5 a 7, 9 a 10, 22 a 24 e o verso 32. Eu não vou ler os versículos para a gente ganhar tempo, já li, mas eu não vou relê-los para nós ganharmos tempo. O pastor celebrou com alegria o resgate da ovelha perdida. Os habitantes do céu se regozijam com a obra divina de redenção de pecadores. Essa verdade do regozijo celestial está presente na primeira e na segunda parábola. Porque não apenas a mulher que encontrou a moeda, não apenas o pastor que encontrou a ovelha, mas isso ilustra que pecadores estão sendo alcançados. Isso produz regozijo no céu. Enquanto que os fariseus reclamavam da conversão de pecadores, os céus se alegravam com isso. Os anjos sentem maior júbilo por um pecador arrependido do que 99 justos no nível dos fariseus. Deus tem prazer no exercício da misericórdia. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus tem prazer no exercício da sua misericórdia. A dracma perdida foi encontrada pelo esforço de sua dona, mas foi festejada coletivamente. Ela chamou as amigas. Venham cá. Achei a moeda da minha coleção tão estimada que eu perdi em casa. Vamos tomar um chá. Foi a festa delas. Tomaram um chá da tarde. Os anjos não podem evangelizar, mas eles celebram os frutos da nossa evangelização. Conforme o pregador norte-americano John MacArthur Jr., quanto ao filho pródigo, ele aprendeu que era inconscientemente feliz na casa do pai. Infeliz inconscientemente no país distante. Ele pensava que havia alcançado o auge, mas na verdade não. Todo aquele prazer era efêmero, ilusório, passageiro, interesseiro. Quando seus recursos esgotaram, acabou o prazer, acabou o conforto e veio a crise. E ele percebeu que era feliz conscientemente de volta à casa do pai. Mas além dessa montanha russa de emoções do filho pródigo, o que salta aos olhos na parábola é a reação do pai com a volta do filho para casa. Um novilho cevado, preparado para ocasiões festivas, foi imolado, foi dedicado. Festejaram a volta do filho que estava perdido e morto. Meus irmãos, nós sabemos que na igreja nós temos de lidar muitas vezes com faltas, com pecados escabrosos. Como eu disse hoje pela manhã, na sala que eu dei aula, os pastores, os presbíteros metem a mão na fossa. Muitas vezes a gente vai num lugar que está cheirando mal. A gente tem que entrar na fossa. No coração cheio de pecado, carregado de pecado. E às vezes até nós, diante de um cenário de pecado contumaz, pensamos, meu Deus, nós só oramos.
Confrontamos biblicamente e oramos: Senhor, tenha misericórdia daquele irmão, daquela irmã, que ela cai em si. E às vezes nós ficamos até sem esperança que a pessoa se salve, ou que Deus salve aquela pessoa. E de repente Deus opera um milagre. Aquela pessoa se arrepende, aquela pessoa volta. Então nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que está restaurando a sua igreja, curando a sua igreja nessa jornada. Então o amor de Deus em resgate ao perdido. Esses foram os fios que falei que perfazem esse cordão das 3 parábolas. Algo se perdeu, encontrado pelo amor de Deus, e a celebração alegre do resgate. Nós não podemos deixar de falar do filho mais velho, chamar a atenção no final do texto que lemos. Um filho perdido também. O filho mais velho da parábola são os fariseus, que questionaram a Jesus no capítulo 15, bem no início, esses versículos iniciais, os 2 primeiros versos, que murmuraram, que reclamaram que Jesus estava recebendo pecadores, não apenas isso, mas banqueteando com eles. Aparentemente o filho mais velho era honesto, jamais havia envergonhado seu pai, sempre trabalhou, evitou dissoluções, mas o filho quebrou os mandamentos de Deus quando não amou o seu irmão arrependido. Esse teu filho aí, esse miserável aí. A partir do momento que ele não amou o próprio irmão, ele já quebrou os mandamentos. Estava indisposto a perdoar. Perdeu a comunhão com o seu pai e também com o seu irmão. Estava confiado na sua justiça própria. Se sentia melhor do que o seu irmão. Não percebia o próprio pecado. Estava com o coração cheio de amargura. Se sentia injustiçado pelo pai. Se recusou a participar da festa da família. Todos se alegraram, menos o filho mais velho. Isso é um alerta para a igreja de hoje, em face das situações que nós vamos ter que enfrentar. É um alerta para todos nós. Deus é o pastor, a dona da dracma, o pai amoroso, que insiste em procurar o perdido. Ele nos cerca com o seu cuidado ao longo da jornada, mas também nos disciplina. Algo que chama a atenção na vida do pastor é que as ovelhas rebeldes, aquelas que querem sempre sair do aprisco, sempre se destacarem do rebanho, quando o pastor percebia que a ovelha era muito rebelde, ele quebrava a perna dela. Ele quebrava a perna dela e deixava ela pertinho dele, para que ela não fugisse. É melhor continuar andando com a perna quebrada do que ser devorada por um lobo. Assim que o Supremo Pastor faz. Ele nos disciplina em seu amor. Não se cansa de nos procurar até nos ter de volta. Deus restaura o perdido. Ele nos perdoa e nunca mais lança os nossos pecados diante de nós. E o nosso Deus celebra esse retorno à casa. Meus irmãos, que Deus essa noite nos ajude, dia da Santa Ceia, a percebermos o acolhimento de Deus. Como eu disse hoje pela manhã também, Deus não aceita pecados. Deus aceita pessoas que serão redimidas e pessoas que serão transformadas pelo poder da sua palavra. Essas Deus aceita. O amor não aceita tudo, isso é uma mentira diabólica. Diabólica. Essa confusão de que o amor aceita tudo, não. O amor tem regras claríssimas. Até usei um exemplo hoje de manhã. Se você está numa relação conjugal, já que o amor não tem regras, se o seu cônjuge aparece com a terceira pessoa, o que você faz com o seu cônjuge? Só não pode matar, tá? Mas você termina ali mesmo. Que história é essa? Não, mas é o amor. Somos um trisal agora. Calma, somos um trisal. Não, tem regras. Um homem, uma mulher, ponto final. Não está aberto para que entre mais pessoas nessa relação. O amor tem regras. Não deve se aceitar o que os outros queiram impor. E assim é o amor de Deus. Ele nos acolhe, mas nos conforma à imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Então que Deus aplique
essa palavra aos nossos corações.